Boa noite a você que está aí do outro lado, me vendo numa live mais uma vez, né? Por enquanto, estamos de quarentena, estamos obedecendo a lei, obedecendo a lei. Não é a lei de Deus, mas é a lei dos homens, né? Mas a lei dos homens também tem que ser obedecida, e é por isso que nós ainda estamos com a nossa igreja fechada, com as igrejas fechadas, e nós estamos esperando este momento difícil que o mundo está vivendo passar. Mas eu gostaria de trazer para você hoje uma mensagem onde você e eu podemos mudar a história do mundo. Podemos fazer passar logo, ou podemos simplesmente deixar que as coisas continuem acontecendo, né? E como podemos fazer isso? Tudo que retorna para a Terra é a vibração que sai da Terra e que vai até o trono, ou eu poderia dizer até o universo. Cada um usa uma forma de falar, e eu prefiro dizer até o trono de Deus. E as vibrações que foram mandadas até o trono de Deus durante alguns anos não foram vibrações boas, e por isso nós temos o retorno das vibrações que mandamos através dos problemas que enfrentamos, como a pandemia que estamos vivendo hoje no mundo inteiro. Isso significa que Deus não se agradou das vibrações que o mundo mandou, não se agradou da forma que o mundo está se procedendo, e até mesmo, vamos dizer assim, parece que Deus não existe, né? Eu observo as coisas por aí, observo a atitude dos filhos de Deus, e até mesmo alguns filhos de Deus se desviaram do caminho da verdade. E este é um problema sério, porque começamos a criar problemas sérios. As nossas vibrações, amados, elas trazem para nós de retorno, ela traz o retorno para nós em bênção na nossa vida, ou maldição na nossa vida. Então é importante entender que há uma necessidade de mudança de comportamento. Há uma necessidade de mudança de mente, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar igual a Deus. Nós temos esta capacidade de pensar igual a Deus, porque aqueles que são de Deus têm o Espírito de Deus para pensar igual a Deus. E é por isso que você lê a palavra, para pensar igual a Deus, para ver como Deus pensa, o que Deus sente e como Deus gostaria de fazer. O mundo precisa voltar na vibração. Quando o mundo voltar na vibração, em adoração a Deus, amados, em adoração, em espírito e em verdade, entendendo que Ele, o Senhor, é aquele que muda a nossa história, a nossa vida. E Deus tem um plano, tem propósitos na nossa vida, e eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus começou, Ele termina. Assim como Ele começou o mundo, também Ele vai terminar com o mundo. Assim como Ele começou com a sua vida, com a minha vida, também existe tempos para que possamos viver na terra, e tudo existe um começo, um meio e um fim. E nós estamos caminhando também para este fim. Os sinais mostram o fim. Mas ainda não é o fim. Calma, 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 né? Não fica com medo aí, mais medo do que você já tem. Mais medo do que você já está. Não estou aqui para trazer medo para você. Eu estou aqui para livrar você do medo, né? Nós somos reféns do medo. E quanto mais medo temos das coisas, mais essas coisas chamam a gente para viver o medo, e o medo paralisa. O medo nos traz derrota. O medo nos faz sermos covardes.
O medo nos faz parar a vida e o medo impede você de viver, de conquistar, de ter. E é por isso, amados, que eu falo para você, não fique vendo televisão. A televisão tem um objetivo de passar uma mensagem para você. E a mensagem da televisão é que você tenha medo. Tenha medo da vida, tenha medo da morte, tenha medo de viver, tenha medo de ser feliz. E é por isso que hoje, por causa de uma história que estão colocando por aí, nós não abraçamos mais os nossos filhos, nós não abraçamos os nossos pais mais, e ficamos de longe, e o vizinho está conversando com outro, do outro lado da rua, né? Como se o vírus, amados, pudesse chegar ali e interromper a sua conversa ou mudar a sua história. Preste bem atenção, vou falar mais uma vez. Falo todas as lives e vou falar de novo. Cada um de nós temos um plano e propósito de Deus, e Deus marcou a forma que você vai morrer. Você não vai morrer, amados, daquilo que Deus não quer que você morra. Quando o seu tempo chegar, quando ele chegar, você vai ter que ir de alguma forma. Mas enquanto você não vai, eu chamo você para ser feliz. Eu chamo você para a vida. Eu chamo você, amados, para ser um adorador de Deus. Eu chamo você para que você possa entender e compreender de que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E apesar de aparecer que Deus perdeu o controle da situação, engano. Deus tem o controle de tudo. Tudo está controlado e tudo está do jeito que Ele determinou e do jeito que tem que ser. Desta forma, compreendemos que Deus está passando a sua igreja pela peneira. E passar pela peneira significa a escolha. Significa que Deus está escolhendo alguns e colocando outros do lado. Não significa que você vai ficar do lado, não. Significa que Deus está levantando do seu povo um outro povo, no meio do seu povo, um povo, para que este povo traga as vibrações necessárias para mudar, amados, o planeta. Porque nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando do mundo. E eu gosto do Salmo 46, que diz assim: Deus, na minha Bíblia, talvez seja diferente da sua, né? Deixa eu colocar aqui a minha máscara nos olhos da menina dos meus olhos aqui, que precisa de máscara, entendeu? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras e até o fim da terra quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
Ele é o teu refúgio. Ele é o nosso refúgio. Eu quero que você compreenda uma coisa, amados. Quando nós olhamos e vemos aqui dentro do Salmo 46, dizendo para que pudéssemos olhar e contemplar as obras do Senhor, a forma que Ele tem abalado as nações, a forma que Ele tem criado até mesmo as guerras. Mas ainda assim, nós paramos um pouquinho para dizer aqui, logo no primeiro versículo, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é, amados, a nossa força, o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Quando estamos angustiados, com medo, preocupados, olhamos para tudo isso e vamos compreender e entender, amados, que nada está fora do controle de Deus. E ainda que pareça que o mundo está acabando, e eu vou dizer para você, profetizar para você, coisa boa, não está. Eu profetizo para você vitória, eu profetizo para você bênção, eu profetizo para você prosperidade, eu profetizo para você vida longa, eu profetizo para você que você será um adorador de Deus de excelência, que você vai aprender a estar na presença de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, e enviar essas vibrações até ao trono, para que ao retornar do trono, que diz aqui, né? Que diz aqui no final, ao retornar as vibrações dos adoradores de Deus do trono, o Senhor dos exércitos, amados, aquele que está conosco, Ele diz que no meio da angústia, da tribulação, dos problemas, das lutas que enfrentamos, Ele é o Senhor que traz ao coração dos seus filhos a calma. Calma, calma, calma. Não é tempo de angústia, não é tempo de tribulação, não é tempo de medo, ainda que você esteja no meio da guerra, ainda que você esteja passando por problemas difíceis, ainda que as lutas venham na sua vida, ainda que nós estejamos, amados, no meio de uma pandemia, a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Acalma o teu coração, alegra, respira fundo, se alegra no Senhor, porque Ele diz que todas as nações ainda vão adorá-lo, todas as nações saberão quem Ele é, e nós mandaremos, amados, essas vibrações, essas orações e mensagens da verdade. E por isso, volto mais uma vez, e sempre estou falando aqui, e vou continuar falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos um Deus. Você não nasceu por um acaso. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te colocou aqui na terra. E Deus colocou você aqui na terra com um propósito de ser adorador, com o propósito de você amá-lo, de você servi-lo, de você ouvir a sua voz e de você adorar a este Deus, de você buscá-lo. O Senhor amado, quando tirar você aqui da terra, aí você não vai ter mais problemas. Os problemas existem para aqueles que estão vivos. Eu e você estamos vivos. E por isso enfrentamos dificuldades, enfrentamos os problemas, enfrentamos as lutas, mas nós temos uma força sobrenatural que nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos da angústia, no momento da tristeza, no momento em que representa que tudo está acabando. Preste atenção. A terra tem um dono, não é o diabo. Ainda não é, e nem vai ser. A terra tem um dono, e o dono da terra é o Senhor Jesus. A terra tem um poder, e o poder que está na terra, diz a Bíblia, que é
a glória do Senhor. O Senhor, amados, tem o poder, Ele está nesta terra, Ele caminha sobre essa terra. O Espírito do Senhor está entre nós, a glória do Senhor está entre nós, e a glória do Senhor está aí na tua casa, está aí na sua família, a glória do Senhor está aí no hospital, a glória do Senhor está aí na cadeia, nos presídios, a glória do Senhor está em todos os cantos, em todas as partes, porque o mundo há de saber que Ele é Deus, porque o mundo há de saber que Ele é o único caminho, o mundo há de saber que Ele é a verdade, o mundo há de saber que Ele é a vida. E por isso volto a falar mais uma vez, não somos religiosos, graças a Deus. Somos livres, né? Fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por isso somos livres para adorá-lo. Somos livres para ser dizimista e ofertante à obra de Deus e trazer os nossos sacrifícios ao altar de Deus e orar a um Deus, amados, que pode todas as coisas. Como é bom ter um Deus que você pode adorar, porque os verdadeiros adoradores, amados, eles não criam, né? Eles não criam problemas. Vamos entender bem uma coisa, as pessoas estão falando assim, mas os pastores estão fazendo isso, os pastores estão fazendo aquilo. Amados, nós estamos pregando o que a palavra de Deus é. Ensinar a verdade é melhor do que falar a mentira. E para falar a verdade tem que ter coragem. Para falar a verdade, amados, não é aquilo que você quer ouvir. Não é aquilo que nós queremos ouvir. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade repreende, a verdade nos chama para uma mudança de vida, a verdade nos chama para voltar para Deus, a verdade nos chama, amados, para mudar a nossa linguagem, a nossa forma de vida, para enviar vibrações ao trono que seja agradável a Deus. Quando você repreende o seu filho, quando você chama a atenção do seu filho, do seu neto, você não está chamando a atenção dele porque você não o ama, mas você está fazendo porque você o ama, porque você quer o bem, você sabe aonde vai dar, aonde vai caminhar, se eles não se corrigirem, se eles não mudarem a sua forma de pensar, a sua forma de viver e de fazer as escolhas. Tudo na vida é uma escolha. E cada um de nós que estamos pregando hoje, outros que estão aí em adoração dentro da sua casa, que chamou aí a sua família, porque a primeira igreja é a sua família, para ouvir a palavra, porque queremos orientação do próprio Deus. Queremos consertar a nossa vida. Queremos caminhar com Deus. Queremos adorá-lo e enviar no universo, amados, as mensagens que tragam vida. O Senhor, quando te chamou, chamou você para falar palavras de vida. Infelizmente, as palavras de vida não estão na boca da igreja nos dias de hoje, porque não aprendeu a palavra de vida. Infelizmente, nós vamos pegar as porcarias que ouvimos de morte, de mentiras, de destruição, e transferimos para o nosso irmão lá no WhatsApp e conversamos o dia inteiro sobre porcaria. E mandamos as vibrações de destruição e morte. Não tem como, amados, o Senhor ser o seu refúgio. Preste bem atenção no que eu estou falando. Quando aqui no Salmo 46 diz, Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares. Um coração desse não tem medo.
Uma pessoa que pensa dessa forma, não existe medo nela, não existe palavra de morte nela, não existe palavra de destruição nela. Existe uma autoconfiança, e a autoconfiança não é em si próprio, a autoconfiança vem de Deus. Uma autoconfiança daquele que te criou, daquele que te fez, daquele que te faz seguro aqui na terra, daquele que está dizendo para você, olha, ainda que tudo esteja acabando, eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou a tua força. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o socorro bem presente na sua vida na hora da angústia. E ainda assim, amados, com tudo isso acontecendo, quando as vibrações que durante os anos da sua vida, não sei quantos anos você tem, você mandou esta mensagem, e preste bem atenção, todas as vibrações da sua vida durante os anos que você tem, fez você o que você é hoje. Fez você adquirir ou não ter nada, fez você conquistar ou não conquistar. E é por isso que quando as pessoas voltam para Deus, ou quando as pessoas chegam ao conhecimento de Deus e mudam as suas vibrações, elas passam a entender o Salmo 46. Elas passam a entender que Deus é o seu refúgio. Elas perdem o medo de viver. Elas perdem o medo de conquistar. Elas param de começar de colocar culpa dos seus fracassos em outras pessoas, na família, no pai, na avó, no tio, em alguém. Alguém tem que ser culpado pelos fracassos? Não. Quando você vem a Deus, você entende que o Deus que te chamou, o Deus que ama você, o Deus, amados, que sonhou com você, e antes mesmo de você ser gerado, o Senhor já o havia escolhido, e o Senhor resolveu colocar você para habitar a terra, e quando Ele colocou você para habitar a terra, porque Ele tinha planos e propósitos grandes na sua vida. E o problema não é o teu pai, o problema não é a tua mãe, o problema não é o professor da tua escola, o problema não é o chefe do teu trabalho, o problema não é aquilo que você faz, o problema é o Deus que você adora. Quando você adorar o Deus certo, e entender de onde você veio, e para onde nós vamos voltar, então você vai começar a adorar a Deus desta forma, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você vai saber enfrentar as dificuldades. Você não vai abaixar a tua cabeça. Você não vai perder. Você não vai ser derrotado, você não vai fugir da luta, você não vai fugir dos problemas, você não vai procrastinar a sua vida, mas você vai fazer com que ela aconteça, porque o Senhor Deus é contigo aonde quer que tu vá. Não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, fora os problemas que todo mundo está vivendo, mas eu convido você a levantar a tua cabeça, amados. Eu convido você a adorar a Deus. Eu convido você a clamar o nome do Senhor, a bendizer, a fazer o teu culto, né? Tem pessoas que são pastores de si mesmo, perdeu a noção das coisas. Pastores de si mesmo é um pouco perigoso, né? Eu tenho minha sogra que eu moro lá com ela, cuidando dela, eu e minha família, e ela, todo dia ela faz o culto dela, do jeito dela. Não dá para entender nada que ela fala, mas ela faz o culto dela, né? Daqui a pouco ela vai para o quarto dela, daqui a pouco ela toma o remédio dela, e antes que o remédio faça efeito, ela faz o culto dela, né? Ela adora a Deus, ela fala nas línguas estranhas dela, ela canta, né? Ela faz do jeito que ela acredita, porque hoje ela não pode mais vir na igreja, infelizmente. Mas ela não está com medo, né? Ela não está preocupada,
Esse é o mês do aniversário dela, ela não está preocupada porque vai ficar mais velho, né? Hoje ela está fazendo 89 anos, quase 90 anos. E ela diz que vai enterrar nós ainda. Então ela não está nem aí com o que está acontecendo, né? Ela não está nem aí com se vírus ou não vírus, né? Ela está aí que cada dia que ela acorda, Deus deu para ela o direito de viver. Então Deus deu para ela o direito de adorá-lo. Deus deu para ela o direito de orar. Deus deu para ela o direito de enviar as vibrações boas para o trono, para que retorne para você. Quando enviamos essas vibrações, amados, nós produzimos vida e nós trazemos o poder, a manifestação e a glória de Deus para estar na terra. Eu quero pedir para você acreditar. Será que é difícil simplesmente acreditar? Qual a diferença, amados, de você parar de falar o que não deve para começar a adorar a Deus? Qual a diferença de você parar, amados, de não acreditar para acreditar? Ah, eu não acredito. Eu também não acredito numa porção de coisa. Eu acredito em Deus. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu confio em Deus. Eu sou do sujeito que até de mim eu não confio, né? Até comigo eu sou meio desconfiado. Então eu prefiro acreditar em Deus. Eu prefiro acreditar que Ele é melhor do que qualquer coisa, do que tudo que você pode imaginar. Ele é além do que você pode imaginar. Eu tenho falado, e às vezes eu vou conversando com o Zé e outras pessoas, eu tenho falado, Deus ainda não fez aquilo que Deus vai fazer. Ninguém conhece Deus, amados, como Deus ainda é. E ainda você não viu o poder que Deus vai manifestar no mundo antes que o mundo seja mudado pela presença de Jesus. Hoje nós iríamos mandar um vídeo para você, não deu, mudei minha mensagem, tive que mudar tudo, minhas programações. Mas tudo bem. O que acontece? Nós temos que entender que existe um só Deus, um só Senhor. Só Ele. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas para que você esteja se sentindo no refúgio de Deus, para que você esteja se sentindo na fortaleza de Deus, para que você esteja se sentindo o socorro bem presente de Deus no momento da angústia, você precisa conhecê-lo em espírito e em verdade. Na religião não vai te dar isso. Só a comunhão com Deus que te dá. Só buscando em oração, em jejuns, nas madrugadas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, enfim, nos momentos em que você tem a oportunidade de buscá-lo e de conhecê-lo, até que o Espírito de Deus vem e entra na sua vida para mudar a sua história. Não que ele venha, amados, ele está aí, e está aí com você agora. E eu quero orar com você agora. Eu quero chamar o Espírito Santo para entrar na sua casa agora. Não na sua casa física, mas na sua casa, no seu corpo, aí dentro do teu coração, onde é a morada do Espírito Santo. É onde ele tem que estar. Aonde, amados, você deve convidá-lo para que ele possa entrar, para que ele possa ficar dentro da sua casa e nunca mais sair. Pastor, como que eu faço isso? Você vai convidá-lo para entrar. Você vai convidá-lo para ser Senhor e Salvador da sua vida. Você vai convidá-lo e vai dizer que a partir de hoje
Você vai ter Ele como Deus que Ele é, o seu refúgio e a sua fortaleza. Você vai repreender o espírito maligno do medo. Você está seguro nele. Ele te segura pela tua mão direita e te coloca em pé, e Ele caminhará com você todos os dias da sua vida. E eu quero que o medo saia do teu coração. Eu quero que o medo saia e a angústia saia do teu coração. Então você vai convidá-lo para que ele entre e você vai servi-lo em adoração. Você vai servir a Deus através do seu louvor, através da sua adoração, da sua comunhão com Ele, através da leitura da palavra, você que pode ler, através de ver as lives e prestar atenção no que o Espírito de Deus está dizendo a você. Não adianta falar assim, está dizendo para você, chama o marido, Deus está falando com você. Não, Deus não está falando com o teu marido, Deus está falando com você agora. Deus não está falando com você, marido, Deus está falando com você, com a tua mulher, Deus está falando com você. Deus não está falando, o filho, Deus não está falando com a tua filha, com o teu irmão, com a tua irmã, Deus está falando com você. Para cada um de nós, a mensagem, amados, é diferente. O que um entende, o que Deus fala diferente para cada um, porque Deus conhece os sentimentos e o coração de todos, e Deus sabe do que você necessita e do que você precisa. E eu quero convidar a família amada que está me vendo agora, para convidar Jesus para entrar. Eu sei que não é fácil, amados, fugir do pecado. Por isso que a Bíblia diz assim: pecado jaz à tua porta, compete a ti dominá-lo. Tudo é uma escolha. Você escolheu. Como hoje, você pode fazer a escolha de andar com Jesus ou não. Como hoje você pode fazer a escolha de fazer esta oração comigo e poder, amados, com confiança, falar o primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí, amados, ninguém pode segurar você, mas nem o vírus entra em você. Um vírus, quando ele ouve uma palavra como essa, amados, ele se vira e volta para a China, de onde veio e nunca deveria ter saído. Então o que acontece? Abra o teu coração, determina o Deus que você quer servir. Talvez você venha na igreja já há alguns anos, mas ainda não determinou, ainda não está firme, ainda não criou raiz, ainda não é aquela pessoa de propósito, ainda não é aquela pessoa determinada. Vir à igreja não resolve o teu problema. O que resolve o nosso problema, amados, é criar uma raiz em Jesus Cristo, é estar na rocha chamada Jesus Cristo, é parar, amados, de falarmos como pastores. Deixa que pastor é pastor, deixa que esta função é minha. Esta função é minha e de muitos outros que Deus chamou. E ainda acima de tudo, nós estamos ouvindo o que Deus está falando conosco, porque nós nos colocamos no mesmo nível de qualquer pessoa. Se eu não servi-lo, se eu não amá-lo, se eu não buscá-lo, se eu não conservar o Espírito Santo dentro de mim, ele me deixa. E se ele me deixar, eu não posso ir para o céu mais, porque o meu nome será tirado do livro da vida, aonde, amados, eu não quero que saia. E assim como não quero que saia o seu, e assim como você, que ainda não tem o teu nome escrito no livro da vida, eu convido para que você, junto comigo, ore agora, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no teu nome santo e no teu nome poderoso, eu oro agora em favor de cada lar, de cada casa, de cada família. E peço que o Espírito do Senhor, que está aí ao lado desta pessoa, possa encontrar liberdade no coração dela, possa encontrar sinceridade e verdade
no coração dela. Aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, apenas pregar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça, porque a obra não é de homens, a obra é do Senhor. É o Senhor que entra, e é o Senhor que conversa com a pessoa. É o Senhor que agora, na intimidade do coração, do sentimento, o Senhor chama ela para uma conversa particular entre ela e o Senhor apenas, em que ela a ter este momento de comunhão íntima. Pede agora para o Senhor entrar no coração dela, porque ela quer te aceitar como único e suficiente Salvador. Recebe ela, Senhor. Eu peço por ela, eu peço por esta pessoa agora. Essa pessoa que está doente, está enferma, entra na vida dela agora. Cura ela. Segura ela pela mão direita e coloca ela em pé novamente. Essa pessoa que está angustiada, com medo, desesperada, sem saber o que vai acontecer no futuro. Deus entra e tira a angústia, tira o medo, tira a aflição do coração dela. Coloca ao Senhor a presença do Senhor, que é maior do que qualquer coisa, de qualquer catástrofe que possa estar acontecendo. Tu és o maior do que qualquer guerra, de qualquer manifestação ruim que possa estar acontecendo no mundo. Tu és Deus. Não há Deus como tu, nunca houve, nunca haverá. Não há Deus como o Senhor Deus, que pode entrar no coração desta mulher, deste homem, desta criança agora, deste jovem, e mudar a história, porque é o Senhor que escolheu. O Senhor sonhou um dia com esta pessoa, e o Senhor plantou esta pessoa nesta terra, para que ela se tornasse um adorador do Senhor. A angústia, a tristeza, o medo, a insegurança, elas desaparecem quando o Senhor entra. Entra, Senhor, na vida dela agora. Traz a paz, traz a segurança, traz a vida, traz a vitória. Levanta o enfermo que está doente. Levanta, ó Deus, aquele que está oprimido agora, aquele que está angustiado agora, aquele que está, ó Senhor, estressado, aquele que está, ó Senhor, desesperado, aquele que não sabe o que fazer, aquele que perdeu tudo, ó Deus, aquele que está numa situação difícil. Segura na mão dele e mostra que tu és Deus. Senhor, é tudo o que você precisa. Deus é a riqueza que você precisa. Deus é a fonte de vida que você precisa. Deus é tudo que você necessita. E eu quero dizer para você: não tenha medo. Levanta-te. Segura na mão dele agora, porque o Senhor Deus fala contigo e Ele diz que Ele vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. O Senhor é aquele que vai te levantar e mudar a história da sua vida. Não desista. A vida pertence a Deus. Deixa que Ele cuida dela. Eu te abençoo. No poder de Deus Pai, no poder de Deus Filho e no poder do Deus Espírito Santo. Que a unção, a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus.
Boa noite. Que Deus abençoe. Até a próxima live, na terça, na sexta e as outras lives que vêm por aí. Tá? Teremos a nossa ceia no domingo, né? A ceia dos oficiais no domingo. E teremos, amados, as lives durante os dias da semana. Que a paz enriqueça o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.